Fala, vencedores! Sejam bem-vindos à nossa aula 2 de português. Eu quero falar de fonologia. Super legal esse conteúdo, cai muito também. Cai demais pelos concursos aí afora, pelos vestibulares e Enem também. Vamos embora, vamos trabalhar. Fiz esse mapa mental aqui também, olha só, da fonologia. É super importante, depois que você deu um print na tela, recorta o mapa mental e vai gravando, fazendo seus arquivos de mapas mentais, porque futuramente, quando você for estudar mais ou recordar, revisar algum conteúdo, você pega esses mapas mentais aí e dá uma olhada neles, porque eles resumem tudo numa folha só, páginas e páginas de conteúdo, é muito legal e o seu cérebro assimila muito, tá? Então vamos estudar cada partezinha desse mapa mental aí. Bom, a primeira parte, fonologia. O que vem isso? É o estudo dos sons. Logia, vem de logos, né? Estudo, fono, sons. Então, ó, fonologia é a parte da língua portuguesa que estuda os sons da nossa língua. Da língua portuguesa. Existem sons que nós emitimos aqui que pessoas de outros países não emitem, que a língua deles não tem. Isso é importante demais. Por exemplo, o som do LH, de abelhar. Então, muitos países não têm esse som. E vice-versa também, muitos sons em outras línguas que nós não temos aqui. E por aí vai. Então, ó, a fonologia estuda os sons da língua e também estuda esses sons de acordo com a sua função no nosso sistema de comunicação linguística. Então, cada som desse também exerce uma função e a fonologia vai abordar o estudo dessa função também, ok? Vamos lá? Segundo ramo, dentro da fonologia, temos os fonemas. O que vem a ser um fonema? O fonema é a menor unidade sonora das palavras. Então, é o som de cada sílaba, é o som exercido por cada letra. Então, por exemplo, leque. Leque, eu tenho, ó, a letra L, a letra E, Q, U, E. Quantas letras eu tenho em leque? Ó, letras. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? 5 letras. Mas o som LE, eu tenho Lé. Lé, 2 sons, né? Eu tenho um som para L e o som para E. É fácil. Se eu tirar o L, vai alterar o som, sim ou não? Vai, isso vai ficar EQ, não é verdade? E se eu tirar o E, altera? Altera. Então eu tenho um som tanto para o L quanto para o E. Então tenho aqui 2 fonemas só em Lé. E que o QU é um fonema só. Ele tem o som de K, representado por K, né? E o E tem som de leque. Ninguém fala leque. Me dá aí seu leque. Não, é leque. Então eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Leque. Ok? A gente representa assim, ó. Aqui, 4 fonemas. Tá vendo? 4 fonemas. Tá aí, ó. Leque. Então, o fonema, os fonemas é o estudo desses sons, ok? Vamos para frente. Tá aqui. Bom, dentro da fonologia também é importante a gente aprender a divisão silábica, a separação de sílabas, tudo está dentro do estudo da fonologia, ok? Dentro da fonologia também envolve ortografia e acentuação das palavras. Ortografia, a formação das palavras, como escreve, qual letra usar, tudo isso está dentro da fonologia. Claro que nós não vamos ver isso tudo de uma vez, vamos fragmentar cada parte dessas, senão
não cabe em uma aula só. E a fonologia indica a forma adequada de pronunciar certas palavras de acordo com o padrão culto da língua. Então a gente vai aprender também a pronúncia de algumas palavras, de algumas letras, de algumas sílabas. Isso tudo está inserido dentro do estudo da fonologia. Então está aí o mapa mental completo para você, explicado, é apenas uma introdução para você saber do que se trata a fonologia. Vamos para frente. Fonemas. Vamos estudar os fonemas. Eu já falei para você que os fonemas são sons da língua, emitido por cada letra. Emitido por cada letra ficou boa, né? Mas você compreendeu. Cada sílaba, é entender as relações desses sons, enfim. Vamos embora. Tá aqui o mapa mental que eu criei dos fonemas, completo. E eu quero estudar cada um desses ramos aí, formando o mapa mental. Vamos junto. Primeiro ramo, o ramo. Fonemas são as unidades sonoras da fala. Unidades sonoras da fala. Unidade, nós vamos fragmentar a fala em pedacinhos e vamos estudar cada sonzinho desse, cada som desse, cada pedacinho desse, tá? Olha só, fonema e letra. Eu quero dizer que fonema é diferente de letra. Bom, fonema é o som, letra é o sinal gráfico escrito que esse som representa. Então eu tenho um fonema para essa letra, para esse sinal gráfico aqui. Outro som para essa. O som desta é diferente do som desse. Então, de acordo com o código, com o sinal gráfico, eu vou decodificando ou lendo e vou também assimilar o som, emitir o som de acordo com que eu leio o sinal gráfico. Então, fonema é o som, a letra é o sinal gráfico. Então, para falar usamos fonemas, para escrever usamos letras. Então, eu não uso fonema para escrever, embora há uma representação de fonema escrito, mas para falar são fonemas. Você está ouvindo aqui fonemas. E no nosso material temos as letras, ok? Vamos para frente, show de bola. Muito bem, próximo ramo aí. Após a reforma ortográfica, o alfabeto brasileiro, ou abecedário, também tem esse nome, possui 26 letras. Eram 23, hoje são 26 letras. Mas no sistema fonético do português do Brasil, há aproximadamente 33 fonemas. Então, eu tenho 26 letras e mais ou menos 33 fonemas. É difícil te dar um número exato desses sons, ok? Por quê? Por causa das regiões, das maneiras coloquiais da fala que se diferem de região para região, de povo para povo, enfim, de cidade para cidade e de faixa etária. A gente vai ver essas variações linguísticas aí. Então, uma curiosidade, 26 letras, mais de 30 fonemas para essas 26 letras. Nosso sistema ortográfico, ele não é fonético, mas ele é preso à origem das palavras. A nossa língua portuguesa, ela foi formada com a junção, e ainda está sendo formada, de vários povos, de vários códigos diferentes, várias línguas. Então, muitas vezes o som, ele está relacionado com a etimologia, com a origem de cada palavra, de onde ela veio, do sotaque da região de onde ela veio, da pronúncia de onde ela veio. Então, escreve-se, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, dá uma olhadinha, escreve-se exame com X, em vez de exame com Z, porque o nome vem do latim examen,
Tá vendo só? Então, a palavra, ela veio do latim. Então, a origem dela é com X. Mas o fone, o som, ele tem som de Z, exame. Então, nós dizemos exame com som de Z, mas escrevemos com X. Isso se dá pela origem fonética. Origem da palavra. Muito bem, mais um ramo aí, ó. A mesma letra pode representar fonemas diferentes. Por exemplo, olha, trabalhando com X, exame, chalé, chale, próximo, sexo. Tá vendo só o tanto que muda os sons? Cola, cera. Olha só, o cola, o C aqui, som de K, coco. Cera, som de S. Então muda muito, cara, muda muito. Olha, o mesmo fonema pode ser figurado por letras diferentes. Aqui é o contrário. Você tem casa, exílio, cozinha. O mesmo som de Z, mas escrito com S, com X e com Z. Olha o que acontece com tigela e berinjela. Então você tem o mesmo fonema, mas os códigos são diferentes. Então, aqui se dá uma grande confusão, aqui se dá onde as pessoas erram muito com normas ortográficas. Então, mapa mental montado, tranquilo para você dar print aí, estuda ele, faça o seu mapa mental desse conteúdo que é muito bacana também. Vamos embora! Coloquei aqui alguns exemplos para você, 2 exemplos. Olha o que acontece com a palavra táxi. Formado por 4 letras, T-A-X-I, mas tem 5 fonemas. O fonema do T, o fonema do A. Quando eu falo esse X, eu falo, dentro dele tem 2 fonemas, o XI, que é o K, o som do S e o som do I. Então eu tenho 5 fonemas. O contrário acontece com hélice. É formado por 2 letras, H e E. Só que é um fonema só, Você não tem aí um fonema dado pela letra H, ok? Então, H e E formam um fonema só, hélice. Então, eu tenho um fonema para o L, para o I, para o C, para o E. Então, eu tenho uma palavra com 6 letras, mais 5 fonemas. 6 letras, mais 5 fonemas. Tá bom? Legal se você exercitar isso depois, tá? Tem exercícios para isso. Vamos continuar aí nossos estudos dos fonemas. Bom, montei aí esse mapa mental, que eu quero explicar ele para você de um modo muito fácil. Continuando aí. Dentro dos fonemas, nós temos o estudo dos dígrafos. Dígrafos. Muita gente confunde o que é dígrafo de ditongo. Dígrafo é a combinação de 2 letras que vão formar um fonema só. Eu tenho 2 letras, mais um som apenas. Ditongo é a união de 2 vogais à mesma sílaba. É outro conteúdo. Agora, dígrafo é quando eu tenho 2 letras, mas formam um som apenas. É o caso de machado. O CH são 2 letras, mas forma um som apenas, o som de X, machado. Mulher, eu tenho LH que forma um som apenas. Unha, o NH, né? Esse fonema, formando um fonema só. Missa, 2 S's, 2 letras formando um som apenas. E é o caso de carro também, 2 R's formando um som apenas. Então, o dígrafo é quando eu junto 2 letras e as 2 letras juntas não vão formar 2 fonemas, vão formar um fonema apenas. Vamos para frente. Eu coloquei aqui uma tabela para você dos principais dígrafos formados da língua portuguesa. LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, SC cedilha, XC. Então, nós temos aí um fonema apenas na união desses dígrafos, que eu vou chamar de dígrafos consonantais, porque são formados por 2 consoantes
mas eles formam um fonema apenas. Então eu tenho duas consoantes, duas letras, mais um som, que é o caso de telhado, marinheiro, chave, carro, passo, queijo, quiabo, guerra, guia, crescer, desço e exceção. O K, pra frente. Vogais nasais formam os dígrafos vocálicos. Então, o fonema, eu vou usar duas letras, AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UN, tudo para formar esse Então, esse tipo de fonema é chamado de fonemas nasais, feito por dígrafos vocálicos, que é a união de uma vogal com uma consoante, formando esse fonema que vai sair um som mais nasal, expelido mais a nível de nariz, ok? Vamos então para um conteúdo muito importante. Eu quero começar aqui com você agora o estudo da morfologia. Olha só, muitos têm muita dificuldade com a gramática, com as normas gramaticais, porque o estudo morfológico e o estudo sintático ficou a desejar no passado, um passado que não te pertence mais. Você está matriculado no nosso curso aqui, você está no nosso curso, você está acessando o nosso curso, então esse passado não te pertence mais. O seu problema com gramática está justamente aqui, na morfologia e na sintaxe. Sintaxe, escreve sintaxe com X, mas se lê sintaxe. Então olha só, morfologia, você precisa entender que qualquer palavra da língua portuguesa se encaixa numa dessas 10 classes gramaticais. Então, eu formei aí verticalmente com as letrinhas vermelhas a palavra capinavas. Capinavas, tá vendo aí? Com 2 P's. É um macetezinho para você memorizar as 10 classes gramaticais. Capinavas, conjunção, advérbio, preposição, pronome, interjeição, numeral, artigo, verbo, adjetivo e substantivo. Qualquer palavra da língua portuguesa se encaixa numa dessas classes gramaticais. Agora presta atenção, eu tenho palavras que dependendo do contexto, lembra-se do referente que nós vimos na aula 1, o contexto. Dependendo do contexto, ela vai também mudar a sua classe gramatical. Então, a língua portuguesa é formada por 10 classes gramaticais. Eu coloquei aí, 6 tem um Vzinho rosa na frente, 4 tem um I azul, tá vendo aí? Pronome, numeral, artigo, verbo, adjetivo e substantivo tem um Vzinho rosa, essas 6. Significa que elas são variáveis, elas variam. É importante demais o estudo dessas variações. Sabe por quê? Porque você vai ver concordância, tanto nominal como verbal. E elas partem desse princípio aí, das palavras serem variáveis ou invariáveis, que são conjunção, advérbio, preposição e interjeição. Então, essas palavras aqui, ó, conjunção, advérbio, preposição e interjeição são invariáveis. Você não mexe. Você está proibido de alterar elas em um contexto frasal, principalmente. Elas são invariáveis. Pronome, numeral, artigo, verbo, adjetivo e substantivo são altamente variáveis. Você tem que fazer as variações. Mas, professor, que variações são essas? Simples. Vamos junto aqui. Deixa eu passar aqui para você. Tá aqui. Variação de gênero, grau e número. Variação de gênero, grau e número. Eu coloquei aqui para representar esse mapa mental um gráfico, não é? De day trade,
Cara ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, perde. Ele fica variando para representar as variações, ok? Então, olha só, o meu desenho só está representando variações, ele não tem nada a ver com a matéria, é apenas uma representação do nosso mapa mental. Estou falando aqui algumas variações que essas palavras aqui em rosa sofrem. Algumas variações que elas passam. Por exemplo, vamos ver uma de cada. Aqui, ó, variação de gênero. Variação, por exemplo, de masculino e feminino. Essas palavras invariáveis aqui, que estão de azul, interjeição, preposição, advérbio e conjunção, você não faz masculino e feminino. Só essas rosas aqui, tem masculino e feminino. Variação de grau, aumentativo, diminutivo, normal, é um outro tipo de variação. Variação de números, singular e plural. Temos variação de tempo, presente, passado, futuro, enfim. Então nós temos várias variações. O mais importante é que você saiba que 4 classes gramaticais são invariáveis. 6 classes são variáveis. Então essas 4 você não mexe. Não mexa dessas 4. Por favor, senão você vai errar, tá bom? Vamos pra frente. Vamos lá. E aí, tamo junto? Vamos junto aqui nessa aula maravilhosa. Rapidinho aqui. Aí, pronto. Muito bem. A primeira classe gramatical que eu quero estudar com você são os substantivos. Substantivos. Nós temos aqui uma grande variação dos substantivos. Nós temos o substantivo, deixa eu voltar aqui mais uma, passei aqui, pronto. Primeira coisa, substantivo, ela é a classe gramatical que dá nomes aos seres, nomes aos seres, nomes a lugares, nomes a sentimentos, sensações, ações. Então, geralmente, ela dá nomes. 98% dos casos, substantivo é usado para dar nomes. Bom, nós temos substantivos concretos, abstratos, simples, compostos e coletivos. Substantivo concreto: homem, flor, cadeira, Deus. É aquele tipo de substantivo que não precisa de um outro ser para que ele exista. Ele é independente. Por exemplo, estou aqui numa sala que tem cadeira. Se todo mundo sair da sala, a cadeira vai continuar existindo. Ou seja, ela é concreta, ela não depende do homem para existir nesse momento. Eu vejo uma flor ali no pé lá dela lá, na planta lá. Tá lá a flor, uma flor lá de jabuticaba. Lá em casa tem um pé de jabuticaba que está todo florido. Oh, vai dar jabuticaba demais. Se eu sair dali, a flor vai deixar de existir? Não, ela vai continuar ali. Então, flor é concreto. Deus existe. Não depende de mim para que ele possa existir. Ele existe. Ele é um ser independente. Ah, mas eu não acredito em Deus. Aí já é uma outra história. Então, Deus é substantivo concreto. Ah, mas eu aprendi lá que o substantivo concreto é o que eu posso ver e posso pegar. Não, nem sempre. Nem sempre. Então, por exemplo, Deus, talvez você não está vendo, né? Claro, você não pode ver, mas ele existe, é concreto. Agora, abstrato. Geralmente, abstratos são sentimentos, nome de ações, por exemplo, amor. Se todo mundo sair da sala, vai continuar tendo amor na sala? Não, porque não tem ninguém para sentir esse sentimento. Objeto não sente amor. Paz, precisa de alguém para que esse sentimento aconteça. Esforço, fome, esses são substantivos abstratos. Aí vem o ar. O ar é o quê? Ele é um sentimento?
Ele precisa de mim para que exista? Ele existe. Comigo ou semigo. Então o ar é concreto, o vento é concreto, não é abstrato. Então amor, paz, esforço, fome são subjetivos, são substantivos abstratos. Simples e composto, simples formado por uma palavra só, composto mais de uma palavra. Por exemplo, flor é simples, tempo é simples, chuva, simples, formado por uma palavra só. Composto, couve-flor, formado por mais de uma palavra, por mais de um radical. Passatempo é formado por passa e tempo, mais de 2 radicais, mais de 2 palavras. Guarda-chuva, pé de moleque. Então, esses são substantivos compostos. E os coletivos? É uma palavra, mas que ela representa vários elementos. Manada, cardume, constelação, conjunto de estrelas, facinho. Então, olha só. Homem é concreto e simples. Então, é a classificação de homem. Couve-flor é composto, concreto. Então, essas são algumas classificações dos substantivos. Acabou? Não. Tem aqui mais algumas, ó. Primitivo é uma palavra que a partir dela vão gerar outras palavras. Primitivos: pedra, ferro, porta, madeira. Derivado de pedra, pedreira. Substantivo derivado de ferro, ferreiro. Substantivo derivado de porta, portaria. De madeira, madeirite. Esses são substantivos primitivos, substantivos derivados. Eles vieram de um primitivo, de um radical primitivo. Tranquilo? Próprio e comum. Olha, país, cidade, pessoa e carro são comuns. Modo geral, genérico. País pode ser qualquer um. Mas se eu pego um país em especial, eu tiro ele do comum e torno ele um substantivo próprio. Por exemplo, Brasil é um país, mas especificado. Brasil é substantivo próprio. Minas Gerais é um estado, mas eu tirei Minas ali do termo geral, estado, né? Então, Minas Gerais é o nome de um estado, é um substantivo próprio. João é um substantivo próprio. Agora, o que você tem que atentar é, eu estou cansado de ver em redações pessoas escrevendo substantivos próprios com letra minúscula. Aí não dá, meu amigo. Aí você está pedindo para não passar. Substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, tá bom? Então começamos aí o estudo das 10 classes gramaticais. Acabamos de ver o que é substantivo e as suas classificações. Na próxima aula, nós vamos continuar brincando com os substantivos, ok? Super abraço para vocês, estou gostando demais da sua companhia aqui comigo. Te espero na aula 3. Tchau, super abraço, valeu!